Boa tarde, hoje nós vamos apresentar mais um quadro Conversando com Isa. E hoje nós vamos falar sobre os motores de indução trifásico, mais especificamente do capítulo 4 do nosso livro de autor. E hoje nós temos nossos convidados ilustres, o nosso F.E. Maxwell, mais conhecido como secretário, e o nosso convidado F.E. Juan, mais conhecido como Adames. Então hoje a gente vai desvendar os mistérios dessa máquina tão usada na nossa indústria. Então, para começar, vamos direto ao ponto. Juan, a gente liga essas máquinas, o motor de indução trifásico, que são robustas, a esteiras gigantescas. E o livro ele destaca um ponto muito importante, que o motor de indução trifásico é de excitação única, chamado de assíncrono. Então, como isso funciona? Boa tarde, Isa. Boa tarde, secretário. Então, basta a gente olhar para a construção da máquina, onde a gente tem uma parte fixa, que é o estator, e a gente tem uma parte rotativa, que é o rotor. Então, a excitação única, nesse caso, comentado pela Isa, é no estator, pois é ali que ele vai gerar o fluxo, então a gente vai ter um fluxo girante, e esse fluxo girante vai influenciar o rotor. Então, a velocidade do fluxo, que está por fora, pela carcaça, vai influenciar a velocidade do rotor, que está por dentro, que é a parte rotativa, que é daí onde a gente tira o torque e a gente consegue mover grandes esteiras e máquinas. Interessante. Então, como que esses fios fixos criam algo que gira? E o livro menciona o campo magnético girante. Seria através disso? Boa tarde, Isa. Boa tarde, Juan. Bem, eu quero que vocês imaginem três correntes de energia geradas pela rede. Essas três correntes, elas vão estar defasadas em 120 graus. E quando elas são induzidas no estator, elas vão gerar uma força magnetomotriz, que devido ao descompasso, tanto no tempo quanto físico, devido ao ângulo de 120 graus, vai gerar essa tensão no rotor, que gera um campo magnético, que ele vai ser um campo magnético constante e ininterrupto, ele vai estar funcionando em todo o tempo, enquanto estiver tendo essa corrente elétrica da rede, e isso vai gerar essa tensão no rotor, que é o que a gente chama de campo girante. Interessante, mas aí a gente chega num paradoxo, porque o livro menciona que o motor de indução trifásico é classificado como assíncrono, e vocês mencionaram a velocidade síncrona. Então, como que fica isso, essa diferença? Não, o motor não vai funcionar em velocidade síncrona e ele não vai estar quebrado. Ele vai funcionar da seguinte forma. Na carcaça, a parte fixa, o estator, a gente vai ter um fluxo girando em uma velocidade. E esse fluxo e essa velocidade que está girando vai ser diferente da velocidade que ela está sendo induzida no rotor. Então, a velocidade de fora da carcaça é maior que a velocidade do rotor na parte de dentro. E essa velocidade do rotor, que o rotor gira, que o rotor é a parte girante, e é daí que a gente vai tirar o torque e o trabalho necessário para aplicar em outras máquinas. Bem, e a gente também consegue colocar isso em forma numérica. A gente sabe que o escorregamento ele é dado pela diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade do rotor sobre essa velocidade síncrona. E a gente também consegue, com esses valores, calcular a frequência do rotor, onde vai depender da frequência que a gente tem no estator vezes o escorregamento. Assim a gente consegue calcular também a frequência do rotor. Brilhante, então basicamente ele precisa desse escorregamento para continuar fazendo a força necessária para girar o rotor. Então, passando para o lado mais matemático, o livro ele nos dá uma verdadeira bomba matemática, que é a questão do circuito equivalente. E ele também nos diz que o circuito equivalente do motor de indução trifásico pode ser equivalente a de um transformador. Mas como que funciona isso? Porque o transformador está lá quietinho no poste e o motor de indução trifásico está lá girando. Como que isso ocorre? Bem, a analogia parece incorreta, mas é pura verdade eletrônica. O motor, rigorosamente, ele é analogamente um transformador, onde o estator é o primário e o rotor é o secundário, só que em curto-circuito. Fazendo a analogia, seria como se... Fazendo uma manipulação algébrica, utilizando o escorregamento, a gente vai ter que a potência do eixo, a potência do rotor, seria como uma resistência, onde a carga que a gente colocaria na ponta desse motor seria uma resistência do circuito equivalente. Então, na ponta da caneta, essa carga que a gente quer puxar se converte puramente a um número de uma resistência no papel. Tem outra grande diferença também entre o transformador e o motor, é que no motor a gente tem um entreferro, um espaço no vazio no ar,
que ele vai dificultar a passagem de campo magnético e por conta desse entreferro a gente vai precisar usar cerca de 25 a 40% da nossa corrente para magnetizar o nosso motor, ou seja, então se a gente estiver puxando uma corrente de 10 amperes, 4 amperes é só para magnetizar o motor. Então, basicamente, o entreferro cobra uma taxa na nossa conta de luz, como se fosse um pedágio só para girar a máquina. Exatamente. Bom, e agora vamos conversar sobre o que paga as contas de uma indústria, no caso a fábrica, que no caso nos interessa o torque e o desempenho da máquina de indução trifásica. Bom, o livro ele nos dá a curva de torque e velocidade. Então eu queria entender como que o motor funciona. Ele já começa entregando 100% de eficiência, digamos assim, porque os gráficos nos mostram que eles decrescem ou sobem a depender das condições. Bem, o gráfico nos mostra uma história de sobrevivência. Nós temos que quando o motor é acionado, o escorregamento é igual a 1 e a velocidade é igual a 0. Nesse momento a gente tem um torque de partida, que faz aumentar a velocidade. E enquanto a velocidade é aumentada, a gente vai ter que o escorregamento vai sair de 1 e descer para cerca de 10%. Já a corrente do rotor vai aumentar linearmente. E em alguns momentos, onde a rede está um pouco estável, que temos alguns picos, vamos ter o torque máximo, que também é chamado torque de pico, onde será cerca de 200% do valor nominal do torque nominal. E isso vai ocorrer em momentos de emergência, onde tiver algum momento abrupto na rede, com pico de carga ou com algum momento de instabilidade. O livro só alerta mais um detalhe, que é em relação ao aspecto construtivo, onde em motores de gaiola de esquilo, a gente tem ranhuras, que essas ranhuras são para facilitar a passagem do fluxo, e elas podem ser abertas ou semi-abertas, só que como são rotores muito grandes, são muito pesados, muito robustos, então a força para vencer a inércia tem que ser muito alta. Então a gente vai ter bastante corrente andando no motor. Interessante. Então um exemplo que a gente pode dar é quando a gente liga a geladeira, que a gente percebe que a luz ela dá uma pequena enfraquecida. Então isso seria a corrente de partida agindo em pequena escala. Bom, e para a gente fechar o nosso debate com chave de ouro, a gente tem um questionamento. E se o operador dessa máquina quisesse mudar a velocidade? Como que a gente conseguiria contornar isso? Porque o livro nos dá que em máquinas clássicas isso é difícil. Então, como geralmente a gaiola é blindada, a gaiola do rotor, o único ponto onde a gente pode alterar seria o estator, a carcaça, a parte física. E a gente não pode alterar aspectos construtivos, a gente não pode mexer no número de polos e podemos alterar a frequência e assim ter uma velocidade diferente. Só que antigamente não era possível, mas hoje a gente já olha para essa possibilidade por conta dos inversores de frequência, onde a gente consegue alterar. E também, como a gente já está falando da carcaça, e ela é uma máquina de excitação única, a gente pode regular a tensão de entrada também dessa carcaça, que alterará a velocidade consequentemente. É por isso que, se o controle de velocidade for crítico e você precisar rodar devagar e com força, você vai precisar fazer uma alteração física no seu motor. E para isso nós utilizamos um motor de rotor enrolado, onde nós vamos ter acesso à resistência do rotor, podendo assim fazer uma alteração, colocando um resistor de alta carga, onde isso vai deslocar o torque inicial, o torque máximo na verdade, direto para onde o torque inicial, fazendo assim o motor já iniciar o seu funcionamento com uma potência máxima, com torque máximo, fazendo assim o motor ter uma partida mais suave, ter um desenvolvimento mais suave. Sensacional! Então com isso a gente encerra o nosso debate de hoje, entendendo melhor os motores de indução trifásico, e a gente vê que não é apenas uma caixa grande de aço, mas sim uma obra-prima da física moderna. Então a gente conseguiu ver o seu princípio de funcionamento, que é através de campos magnéticos girantes que estão defasados em 120 graus elétricos entre um eterno pique-pega do escorregamento do rotor entre o estator. Então a gente também viu as questões matemáticas e aproximações entre a questão mecânica e elétrica, vendo melhor como funciona e a eficiência desse motor. E com isso, eu quero agradecer imensamente a presença dos nossos convidados, secretário e Adames, que puderam nos ajudar a entender melhor como funciona esse motor de indução trifásica. 20 mais 20 mais 20 mais 7. Aí é muito fácil, o professor é 6.